A história do Japão, nossa, é uma jornada incrível, né? Cheia de ilhas isoladas, guerreiros que se tornaram lendas e um jogo de poder que não para de mudar. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa nação foi de um monte de clãs espalhados até a era dos poderosos shoguns. E para começar, olha só essa citação do José Yamashiro. Ele disse que o Japão vai do frio quase glacial ao calor quase tropical. Essa frase é perfeita porque ela captura a alma do lugar. É nesse cenário de extremos que a nossa história se desenrola. E é essa geografia que vai moldar, sabe, cada detalhe do que veio depois. Então, fica a grande pergunta no ar, né? Como é que um lugar assim, um arquipélago todo acidentado, meio isolado do mundo, conseguiu criar uma das civilizações mais únicas e fascinantes da história? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir. Pensa bem, ser uma nação de ilhas, com o mar por todos os lados e um território cheio de montanhas, isso basicamente significava uma coisa: isolamento. E desde o comecinho, isso acabou forjando uma cultura de autossuficiência, sabe? Uma cultura resiliente, que precisou olhar para dentro para poder crescer e prosperar. Para sobreviver nesse ambiente, era preciso viver em harmonia com a natureza. Então a vida econômica era uma mistura de tudo. Tinha caça nas montanhas, pesca nos mares, um artesanato super refinado e, claro, o cultivo de arroz. O arroz era mais que comida, era a espinha dorsal da nação. Ok, mas como é que essa sociedade se organizava? Para entender isso, a gente precisa olhar para os três pilares que sustentavam tudo: o poder, as classes sociais e, claro, a figura lendária do guerreiro. A estrutura de poder era uma pirâmide, e bem rígida, por sinal. Lá no topo ficava o imperador, que às vezes era visto como um deus, outras vezes era só uma figura simbólica. Logo abaixo dele vinham os chefes de clã, os Uji-Kabane, que eram os caras poderosos da época. Depois os grupos de artesãos e serviços e, lá na base de tudo, os escravos, chamados de Yaku. Cada um tinha seu lugar e não tinha muita chance de subir na vida, não. E é nesse cenário que surge a figura que vai definir o Japão por séculos: o Bushi, que a gente conhece mais como samurai. E aqui está o ponto mais importante. Eles eram muito mais que só guerreiros. Eles eram estrategistas, generais, que com o tempo se tornaram a verdadeira classe governante do país. Eles mandavam, de fato. E quem é que comandava esses exércitos de samurais? Eram os daimyos. Pensa neles como os grandes senhores feudais da Europa, sabe? Os duques, os barões. Eram donos de terras gigantescas e tinham um poder regional imenso, cada um com seu próprio exército. Mas nem só de guerra e poder vive o Japão, né? A cultura japonesa é fascinante. É como um cabo de guerra constante entre dois mundos. De um lado, a influência fortíssima que vinha da Ásia, principalmente da China, e do outro, uma identidade própria, interna, super original. E essa divisão era muito clara. A cultura da elite, da corte imperial, era praticamente uma importação da China. A escrita, a arte, a filosofia, tudo. Enquanto isso, bem longe da corte, o povo criava uma cultura popular considerada a expressão verdadeiramente japonesa, sabe? Com suas próprias lendas, tradições e crenças. E a base espiritual de tudo isso? Bom, ela se apoiava em três grandes pilares. Primeiro, o Shintoísmo, que é a fé nativa do Japão, aquela que conecta o povo com a natureza e os deuses. Depois, o Confucionismo, que veio da China e trouxe toda aquela ideia de ordem social e hierarquia. E, por fim, o Budismo, que mostrava um caminho para a iluminação. Esses três juntos, de certa forma, moldaram a alma japonesa. Certo. Agora que a gente já entendeu as peças desse quebra-cabeça, sociedade, cultura, poder, vamos ver como tudo isso evoluiu com o tempo. A história do Japão é contada em uma série de eras, e cada uma delas tem uma cara própria. Então a jornada começa lá atrás, na antiguidade, com os primeiros clãs. Aí ganha forma com o estado de Yamato, a primeira vez que o país se unifica de verdade. A cultura da corte chega no seu auge na Era Clássica, mas logo depois o poder muda de mãos e vai para os guerreiros, dando início ao longo período do Japão feudal. Depois de um caos e uma reunificação, a gente chega na Era Tokugawa, um período inacreditável de paz sob o comando dos shoguns. O período Yamato foi um divisor de águas. Foi ali que a ideia de um Japão unificado realmente pegou força. E o maior símbolo desse poder centralizado são os Kofun. São túmulos imperiais gigantescos, tão grandes que parecem montanhas feitas pelo homem, construídas para honrar os primeiros imperadores. E então, em 1192, acontece uma virada de chave, uma verdadeira mudança sísmica no poder. A autoridade real sai das mãos da corte do imperador e passa oficialmente para o shogun, o comandante militar supremo.
Ali, a era dos guerreiros no poder tinha começado para valer. E isso nos leva direto para o capítulo final do Japão feudal, a ascensão e a queda do último e mais duradouro shogunato da história do Japão. Depois de séculos e séculos de guerra civil, um homem finalmente consegue unificar o país sob seu comando: Ieyasu Tokugawa. Em 1603, ele funda o Shogunato Tokugawa, bota um ponto final nas guerras e dá início a um período de paz e estabilidade como nunca se tinha visto antes. E não foi uma paz passageira, não. A gente está falando de 265 anos. Pensa nisso, são mais de 2 séculos e meio de um governo estável sob o comando da mesma família de shoguns. É um feito impressionante em qualquer lugar do mundo. Mas, como a gente sabe, nenhuma era dura para sempre. Em 1868, o shogunato Tokugawa chega ao fim. Acabava ali o governo dos samurais e o Japão se via forçado a abrir as portas para um mundo que estava se modernizando muito rápido. O destino do país ia mudar para sempre. Isso tudo nos traz a uma reflexão final, né? Quando a gente olha para o Japão de hoje, para a cultura, para a sociedade, para aquela ética de trabalho única, como será que os ecos dos imperadores, a disciplina dos samurais e a longa paz dos shoguns ainda estão presentes? O passado, como a gente pode ver, nunca está muito longe.